Olá pessoal, tudo bem? Olá! Eu sou a Manu, ela é a Andresa da Fica Vai Ter Bolo e como prometido, a gente veio hoje aqui para responder as perguntas do FVTB Responde. Vocês mandaram pra gente perguntas na fanpage, no Instagram, a gente anotou todas elas e vai tentar responder pra vocês com a nossa opinião pessoal. Então, é muito da essência da Fica Vai Ter Bolo nas respostas dessas perguntas e da experiência que a gente já tem com os casamentos. Primeira pergunta é da Carolina Saciloto, ela trabalha com convites em Americana, da Casa dos Convites. Qual a importância do convite no casamento e a personalização dele? O convite ele é muito importante no casamento. Na verdade, tudo é importante, mas o convite ele é a primeira impressão daquilo que você quer mostrar para os seus convidados. Né? Qual é o clima da festa, se é um casamento mais tradicional, se é um casamento mais despojado, se é um casamento mais romântico. E a personalização do convite, ela tá dentro desse contexto. Então a gente sempre fala para as noivas assim, prestarem atenção na questão da identidade visual do casamento, né? Então quando o convidado recebe o convite, naquele convite ele vai entender como vai funcionar o seu casamento, qual que vai ser o que vocês querem para esse casamento. É um casamento na fazenda, é um casamento num salão, na igreja, é um casamento mais clássico. Isso tem que estar imprimido no convite. E hoje, cada dia mais, tem se usado a personalização, que é a identidade visual do casamento na papelaria geral do casamento, começando com o convite. Então, o convite não é aquela coisa de que todo mundo vai jogar fora. Não. O convite é uma parte importante também para você apresentar para os seus convidados o que você quer para o seu casamento. A Letícia Benetton mandou pra gente: em tempo de crise, é possível casar com direito a cerimônia e festa? Dê dicas pra gente. Então, assim, tudo é possível, a gente fala. Quando as noivas sentam na nossa mesa pra gente conversar, é possível casar. Só que você tem que determinar prioridades pro seu casamento. Não dá pra escolher tudo é prioridade, eu quero tudo do melhor, eu quero tudo do mais caro. Não, a gente precisa definir o quanto você tem de orçamento e o que cabe dentro desse seu orçamento. É tudo muito personalizado. Você tem noiva que tem X, tem noiva que tem Y, são casamentos completamente diferentes. Mas a gente estipula prioridades nesse casamento. Eu tenho X, eu consigo estipular uma prioridade, eu consigo investir em um serviço, eu consigo investir em dois. Então a gente vai investir nessas suas prioridades para também que seja o seu sonho sendo realizado, que você vai lembrar para sempre como o melhor e maior dia da sua vida, e o restante a gente vai complementando de acordo com o seu orçamento. Então é possível? É possível, basta definir as prioridades do seu casamento. Outra coisa importante nesse item, né, da crise, né, da questão, é o número de convidados. A gente sabe que todo casamento ele é orçado pelo número de convidados. Então, se você tem um orçamento menor, é melhor que você reduza um pouco a sua lista, para você poder qualificar o seu casamento. A gente coloca menos convidados com uma qualidade de serviços maior. Até porque é diferente você gastar 30 mil com 60, 50 convidados e gastar 30 mil com 300 convidados. São festas completamente diferentes, lugares completamente diferentes, e o orçamento você consegue, como a Manu disse, qualificar um casamento, fazer com que ele seja de uma qualidade melhor. A terceira pergunta é mini wedding em restaurante com cerimônia e recepção. Qual é a dinâmica? Foi a Fernanda Sena que perguntou. Isso mesmo. Então, hoje o mini wedding está muito em alta, né? E essa questão do restaurante com a recepção no mesmo lugar, ela acaba barateando, apesar de ter uma dinâmica diferente. Por quê? O restaurante não fecha, né, para casamento, então você tem que fazer o seu casamento no ambiente do restaurante e muitas vezes o horário de festa é reduzido. Então tem restaurantes que não permitem que você tenha uma música própria, tenha uma decoração própria, você não vai conseguir muito alterar o layout daquele restaurante. Então assim, hoje até a Fica Vai Ter Bolo tá criando, né, produtos para poder suprir essa necessidade do mercado. A gente tem um casamento pro PAP, que são casamentos para até 60 pessoas, que tem uma dinâmica de um tempo um pouco menor, tal. E a gente tem o mini wedding, que a gente está lançando agora ele no Madeiro, que também é um casamento para até 100 pessoas. É praticamente a mesma dinâmica de um restaurante, só que é um casamento só para você, num lugar próprio para eventos, né, e com tudo que seu sonho tem direito. Então, assim, hoje a questão dos restaurantes, eles são usados, mas tem alguma dessas restrições.
Até porque a dinâmica de um casamento num restaurante com casamento num salão exclusivo, vou usar como exemplo essa questão do mini wedding no Madeiro, é completamente diferente. Num mini wedding num restaurante, você não consegue jogar o buquê, você precisa de um lugar que tem espaço para isso, fazer dança dos noivos, coisas que num casamento tradicional, num lugar exclusivo, alguma coisa você tem acesso, num restaurante já fica um pouco mais difícil. Você quer fazer o agradecimento no microfone e os convidados acabam vendo isso. Então são dinâmicas completamente diferentes um do outro. Então você tem que estar ciente que o seu casamento num restaurante não vai ser a mesma coisa que um casamento em um ambiente próprio para casamento mesmo. Mas vale a pena? Vale a pena. Se você tem ciência dessa troca, dessa dinâmica completamente diferente, vale a pena você investir. É muito do que os noivos querem no grande dia mesmo. A quarta pergunta é da Jennifer Paola e a pergunta é: qual a sensação que vocês têm quando acontece cada detalhe que ajudaram a realizar? Bom, a sensação é única. Cada casamento pra gente é um casamento especial e diferente, porque cada casal tem uma dinâmica diferente, tem um relacionamento diferente e a gente acaba se envolvendo muito com os casais, né? Com o planejamento, com a escolha, com os dramas de cada casal, né? Porque a gente sabe que são diferentes. Então, quando o casamento está acontecendo, em muitos momentos a gente se emociona, a gente vibra e a sensação que a gente tem no dia do casamento é como se fosse o nosso. O desejo de que aquilo seja perfeito, de que as pessoas estejam felizes, de que tudo aconteça perfeitamente, é como se estivesse no meu casamento. Portanto, cada casamento pra gente é um casamento diferente. A emoção, as realizações, tudo que acontece ali no dia é um sentimento único, como se fosse o nosso casamento mesmo, né? A gente chora, a gente ri, a gente fica preocupado com alguma coisa que não tá tão bacana no momento. E é assim. Então, assim, é muito legal esse envolvimento na parte do planejamento, porque no dia é como se fosse o nosso casamento, a responsabilidade, o sentimento é o mesmo. Uma coisa que eu lembro de um dos casamentos, quando eu li essa pergunta, foi o primeiro casamento que veio na minha mente, assim, da Larisa e do Fábio. Depois vocês podem até lá no nosso blog ver. Foi um dos primeiros casamentos que a gente fez e foi um grande desafio, porque de madrugada choveu e o casamento não tinha o plano B, que a chácara não comportava. E assim, quando tudo estava acontecendo, que graças a Deus no dia deu tudo certo, na hora que eu vi aquela festa sendo realizada, assim, aquele sentimento de realização, de satisfação, de ver que os noivos estavam se divertindo, que os convidados estavam se divertindo e que o nosso trabalho tinha sido bem feito ali naquele momento, foi muito gratificante. Foi tipo aquela divisor de águas, né? É isso mesmo que eu quero fazer, é isso mesmo que eu quero sentir cada festa. E graças a Deus tem sido assim, cada festa que a gente vai vivendo uma realização, depois a mensagem da noiva no depoimento, aquela mensagem no WhatsApp no outro dia de manhã, isso é muito gratificante pra gente. Então é importante a gente sentir isso e é importante vocês saberem que a gente também vive isso com vocês, essa ansiedade e essa necessidade que tudo seja muito perfeito. A quinta pergunta é da Debbie Assis. Com relação ao orçamento, quanto seria a média e a margem para os chamados gastos extras? E o quanto é razoável passar do orçamento original? A questão de passar do orçamento original, isso é muito de noivos. É claro que a gente sempre tenta manter o orçamento, mas tem noivos que extrapolam aí 50%, 30% do orçamento original. Agora, para os gastos extras, a gente pode considerar aí 10%. Sempre os noivos que ainda conseguem se manter dentro do orçamento, eles acabam tendo um gasto a mais aí de 10% a mais do orçamento. Esse gasto extra é muito assim, ajuste de número de convidados, porque você precisa pagar um adicional para o convidado. No final você descobre, sobrou uma graninha, eu quero pôr uma lembrancinha a mais, quero dar um plus na banda, fazer alguma coisa assim. Isso acaba se encaixando nesse gasto extra. Tem noivos que bate o pé e acaba não gastando. Vai muito do que vocês estipulam como prioridades também. Eu vou passar 30%, aí eu vou passar 5%, eu vou passar 10%. Vai do que vocês definirem o que vocês querem no orçamento de vocês mesmo. E a última pergunta é da Carol da Charme, né? Como fazemos para segurar o choro quando a noiva passa? Eu não seguro, eu choro. Todos os casamentos, quando eu ouço a marcha da noiva, eu choro. É uma coisa minha, eu sou chorona. Então, eu não seguro. É claro que no momento ali você não vai se debulhar de lágrimas porque você tá trabalhando e você não pode, você tem que cuidar de outras coisas. Mas a gente tem que chorar mesmo. A gente passa aí 1 ano, às vezes 2 anos com a noiva e quando a gente vê tudo aquilo acontecendo, não tem como não ser emocionante. Pra mim, a parte especial é a parte dos votos, onde os noivos
falam os votos no casamento. A gente muitas vezes lembra de história que eles contam aqui pra gente na mesa e eles acabam citando nos votos. Então o voto pra mim é sempre emocionante, assim. Não chego a chorar, porque eu sou meio coração de pedra, assim. Mas sempre dá aquela emoçãozinha, o olho fica um pouquinho assim, né? Não, mas presta atenção, Andresa, vamos trabalhar, vamos, não sei o que tem. Mas a hora dos votos é sempre mais emocionante pra mim. E, bom, esse foi o primeiro FVTB Responde. Semana que vem a gente volta com mais. Então, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, logo a gente solta o link de novo no Face pra vocês perguntarem pra nós, Tá ok? bom? Muito obrigada pra todos que mandaram as perguntas e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau!